estou assim imensamente feliz por voltar a Belo Horizonte depois de alguns anos, não é? Tenho até visitado algumas cidades do interior de Minas, Patos de Minas, Várzea de Palma, Uberlândia, Uberaba e assim por diante, mas BH fazia uns aninhos que eu não vinha. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Queria agradecer imensamente ao Antônio, a Fátima, a Meire, a todos vocês do INED pela oportunidade de retornar e podermos examinar um determinado tema, fazendo com vocês esse estudo. Soube dos amigos da Unipaz que estão presentes, de tal maneira que é mesmo uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês numa manhã. Hoje é domingo, não é? Hoje é? Domingo. Eu estou assim com os horários um pouco trocados em função de uma viagem longa, recente, com diferenças grandes de horário, mas enfim, é mesmo domingo, amanhã todo mundo trabalha, porque é segunda-feira. Muito bem, então a nossa gratidão pelo convite e a nossa alegria também por ver, não é, uma agenda de trabalho que começou sexta-noite, que ocupou vocês durante todo o sábado, amanhã deste domingo, com temas assim tão relevantes, tão importantes, escolhidos com muito cuidado, exatamente por esses que nós desejamos agradecer tudo que fizeram para mais este fórum. É o primeiro fórum, mas é mais uma oportunidade que eles realizam. Eu acompanho o trabalho deles há muitos anos, a nosso benefício, não é verdade? Antes de nós começarmos, vocês viram bem o título do tema? Um dia o Antônio me ligou e me pediu para falar sobre isto, que é algo delicado, importante e muito atual. Eu não tinha isso preparado e procurei estudar sobre essas questões um pouco mais para poder, vamos dizer assim, levantar questões, fazer reflexões a respeito, porque vocês devem entender que nós somos todos aprendizes de tudo. Podemos um ou outro sabermos um pouquinho mais de um aspecto, de outro da vida humana, mas num sentido mais próprio, somos todos pequeninos e todos aprendizes. E a oportunidade que o Antônio e a equipe nos deram foi exatamente de estudar, de aprender, e era isso que eu gostaria de dividir com vocês. É uma responsabilidade. Por quê? O Espiritismo completou, há dias atrás, na outra terça-feira, os 160 anos da publicação do livro fundamental, o livro marco, que se chama o Livro dos Espíritos. Então, se nós nos dermos conta, este é um processo maravilhoso do Espírito de verdade, que é Jesus, a bem da humanidade, o Consolador prometido, o Evangelho redivivo, a terceira grande revelação, quando nós nos lembramos de Moisés e o Decálogo e quando nos recordamos das notícias a respeito da vinda do próprio Cristo há 2000 anos. Numa sequência maravilhosamente encadeada para o progresso nosso, que fazemos parte de uma humanidade atrasada, semi-primitiva e que carinhosamente a espiritualidade tem chamado de mundo de provas e expiações. Nós somos todos aprendizes por isto. Estamos começando, estamos como que num jardim de infância. Mas não é verdade que de uns tempos para cá, algumas coisas têm acontecido na humanidade que nós não tínhamos notícias. E agora nós temos. As notícias são sérias, graves, delicadas e são temas que têm a ver com muito sofrimento das pessoas ao redor do mundo inteiro.
E quando eu digo pessoas, eu gosto de lembrar pessoas do lado de cá e pessoas do lado de lá. Porque tem havido, inclusive, ligado ao nosso tema, justiça social, justiça divina, lei de causa e efeito, tem havido, pelas circunstâncias deste mundo e da nossa precariedade evolutiva, os mais graves acontecimentos, semelhantes a outros que ocorreram antes, que visitaram a humanidade através de mecanismos e processos que nós podemos estudar hoje também, mas que têm gerado uma enorme carga de sofrimento. E esses temas são temas que nós tínhamos tido notícias, alguns se repetindo agora, com cenários diferentes, mas outros aparentemente muito novos. E algo, como conversávamos agora há pouco, que nos surpreendem. Não é verdade que nós estamos sendo surpreendidos a cada dia por questões de notícias, de fatos reais envolvendo indivíduos e coletividades que geram uma situação de muita dor, de muito sofrimento, e nós nos sentimos como que impotentes para mudarmos estas coisas. É como se nós fôssemos tão insignificantes, por um lado, coisas de vulto e de gravidade acontecendo, e nós praticamente como que sendo meros espectadores. No fundo, não é bem assim, mas algo parecido com isso é a realidade. Nós nos lembramos que, como cristãos, como espíritas, como espiritualistas, nós temos recursos para ajudar, mesmo à distância. A oração, a prece, os bons pensamentos, os bons sentimentos irradiados de cada um de nós, somados ou distribuídos individualmente, tem uma força que um dia, num outro fórum, nós poderíamos examinar de perto, envolvendo o poder da oração, envolvendo as questões da física clássica, da física moderna, da mecânica quântica, da teoria da relatividade e de outras coisas lindas que vieram visitar a humanidade, são agora patrimônio dela, jamais deixarão de estar conosco e criarão, além da doutrina espírita, uma grande revolução do pensamento, concitando a humanidade e a cada um de nós, indivíduos dela, a fazermos as mudanças no sentido de um mundo melhor. Podemos mudar querendo algo para nós, um tanto egoisticamente, mas nem tanto, porque há um amor divino em nós, no sentido de cuidarmos de nós, mas sem o egoísmo aquele. Mas mais do que isto, o quanto nós devemos e podemos fazer a cada dia para que a humanidade seja mais feliz amanhã, no âmbito de nós mesmos, da nossa família, da nossa comunidade e do mundo inteiro, porque essas coisas também se multiplicam e se irradiam mundo afora, se nós fizermos essas coisas com um pouquinho mais de consciência. Vamos entrando, eu preparei alguns slides, busquei de outras palestras, inclusive, para servir para nós como algo de nossa reflexão. Então, eu sei que o tempo é pequeno, então vamos tentar usar os slides como um roteiro, para que a gente não perca de vista algumas reflexões interessantes. Vamos fazer isso? Talvez fosse melhor vocês guardarem as perguntas de vocês para o momento próprio, perguntarem de tudo. Por quê? Nós não estamos trazendo soluções, estamos trazendo reflexões a respeito, para que isso gere em vocês outras tantas, para que a gente possa crescer juntos. Somos ou não somos irmãos? Somos ou não somos uma família querida, que de vez em quando se reúne em BH? E é assim que nós devemos ver, não apenas a família mineira,
juntando com a carioca ou a gaúcha, mas a ideia de algo que seja para o bem de todos. Entende? A ideia de deixarmos, como filhos de Deus, que fluam de nós pensamentos, ideias e reflexões sobre o tema em questão. Tá bem? Vamos tentar fazer isso aos pouquinhos. Então vejam só como compreender os movimentos sociais de luta das minorias diante das leis de causa e efeito, ou da lei de ação e reação, causa e efeito, responsabilidade pessoal. É tudo a mesma lei. É uma lei que vem da física clássica. Uma das leis de Newton, que descreve certas questões da mecânica, e ela é levada para a realidade moral, para a realidade espiritual, e aí ela se torna algo fundamental, e não é lei para o planeta Terra, não é lei apenas para nos dar uma ideia, olha, cuida, porque se você fizer errado, vai voltar para você. E aquela lembrança linda, se você fizer o que é certo, cumprindo as leis de Deus, o que você fizer de bom, de proveito, vai voltar também para você. Mas a ideia de uma lei do universo divino é uma lei que se prende a todos os filhos de Deus, independente de em que morada e fazendo parte de qual humanidade e em qual segmento da hierarquia universal dos espíritos, filhos de Deus. Essa lei está ali como tudo da lei natural e o que nós chamamos a lei divina, que nós estudamos de uma maneira muito especial a partir de Kardec, a partir do Livro dos Espíritos. Muito bem, nós nos lembramos de algo muito simples e talvez isso nos ajude no que nós vamos fazendo depois. Se nós buscarmos os mundos, estamos aqui. E não é verdade que quando a gente pensa, por exemplo, nas minorias, algumas, quando nós pensamos em algo a mais, os chamados grupos vulneráveis, se contam as dezenas no orbe terreno. Tudo isto reflete a condição mediana da humanidade de se tratar de um planeta de provas e de expiações. Se nós nos recordarmos hoje de algumas dessas questões que como que brotaram nos últimos anos, levando a sofrimento de muitos e trazendo a necessidade de que nós espíritas também reflitamos a respeito, consideremos essas coisas, nós vamos ver que algumas questões, a Síria de hoje é um planeta primitivo, é uma zona de primitividade num mundo de provas e expiações. Se nós avaliamos uma minoria que é aquela dos suicidas em potencial, dos irmãos ou irmãs na iminência de cometerem suicídio, e aqueles que agora vivem no mundo espiritual, dias, meses ou anos ou décadas ou séculos depois de terem cometido suicídio, nós vamos ver que são grupos de pessoas dos dois lados da vida e que necessitam de cuidados, de atenções, no sentido da prevenção de novos casos, no sentido de nós debatermos e refletirmos o que mais nós temos que fazer para que esse grande problema não seja como tem sido a depressão e a consequência mais grave, o suicídio. A Síria, na verdade, é como se nós, vamos ver aqui, imaginássemos as esferas de vida. Quando nós estamos reencarnados, não é verdade que nós estamos todos na superfície? Espíritos bons, mais ou menos, e até os espíritos maus, provisoriamente maus. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós não vivemos aglomeradamente.
Há uma separação espontânea, direta, natural, em esferas diferentes de vida. A Síria, que é como que um país que vive uma revolução sangrenta, uma guerra civil, promovida em parte pelo próprio governo vigente, na verdade é uma parte do orbe terreno que comporta espíritos de diversas origens reencarnados ali, e hoje com a forma de crianças, de jovens, de mulheres, de gestantes, de idosos, de adultos, vivendo um drama que nós só tivemos notícia na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial e em algumas revoluções da história da humanidade. Nós nos lembramos que a Síria está na crosta, esta parte que o noticiário mostra, mas espiritualmente é como se nós tivéssemos ali trevas profundas. Se nós considerarmos BH em média, a gente costuma dizer, nós ouvimos falar de umbral, não é verdade? Aqui do lado é um umbral médio. Quando as pessoas morrem, desencarnam, ficam em casa, ficam nas instituições, nas igrejas, nos centros espíritas, ficam, como por exemplo, nas ruas, elas estão no umbral médio. Mas existe um umbral inferior, para onde André Luiz esteve. Existe um umbral superior, onde está nosso lar. Não era um lugar que todos queríamos por ocasião da nossa desencarnação? Todos não fizemos petições à veneranda para que depois de desencarnarmos tivéssemos um lugarzinho ali? Tal o encantamento que a leitura da obra nos trouxe, tendo uma ideia de um mundo, uma realidade mais feliz? Pois bem, existem zonas muito graves em alguns lugares do mundo, e às vezes algumas pequenas comunidades são ligadas a questões espirituais da maior gravidade. Tudo se resume aqui, tudo renasce e vem para cá, para a superfície, para a crosta. Mas cada um de nós tem o seu lugar, no sentido de nós termos tido uma origem espiritual. Quando nós morremos, talvez voltemos para o mesmo lugar se não fizermos evolução. Quando nós dormimos e a alma se desprende do corpo, para onde nós vamos? Cada um vai para o seu lugar. E essas questões estão ligadas a tudo isto. Quando a gente diz, mundo de provas e expiações, parece pouca coisa. Parece uma maneira rápida de descrever algo, pronto, é assim, e vamos então tocando a vida e seguindo adiante. Mas nós não podemos lembrar, ou deixar de lembrar, a nossa responsabilidade, no sentido de tentarmos buscar compreender a realidade para fazermos mudanças, mesmo que sejam pequeninas, mesmo que sejam no altar do nosso próprio coração, mesmo que seja no pequeno ambiente da família. Mas vamos lembrando outras coisas. A ideia de que existem mundos de regeneração, numa mensagem de abril de 2010, em Brasília, quando se comemorava o centenário do nascimento de Chico, nós estávamos lá, milhares de brasileiros espíritas e outros que vieram de fora. E Dr. Bezerra fala por um determinado médium, dizia ele, nós já começamos a regeneração. Só que ele dizia isso para nos animar, mas é palpável isto, é real. Porque enquanto os homens comuns, encarnados, nos reuníamos para ouvir os oradores, os grandes líderes espirituais dos diversos países, a convite do anjo Ismael, se reuniam nos mesmos dias. E eles estabeleceram. Estavam ali, junto de Ismael, o anjo, por indicação do Cristo, como que uma grande reunião para estabelecer questões em face das grandes dificuldades do planeta. E ali, este grupo de grandes espíritos, por exemplo, Isabel de Aragão,
e o infante Dom Henrique em relação a Portugal, Joana de França em relação à França, e assim sucessivamente. E eles estabeleceram, a regeneração já começou. Mas justo se nós analisamos a ponderação de Dr. Bezerra, nós vamos ver quantas dificuldades, quantas guerras, quantas revoluções, quantos vícios humanos no coração de cada um de nós, em termos de orgulho, de egoísmo e de uma série de coisas acumuladas na esteira do tempo e que nos aprisionam até hoje. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, Suécia foi escolhida há 2 semanas como o país mais feliz, a população de um país mais feliz da Terra. Claro, Saturno ninguém conhece, Júpiter muito menos, as humanidades dali. Mas a nossa, que é o que a gente tem que conhecer melhor, né, na verdade, ficou, portanto, a ideia de que este é um mundo com características tais e é um mundo onde há toda uma longa caminhada a ser feita, e esta Suécia, eleita como pelo seu próprio povo o país mais feliz, é um dos maiores índices de suicídio do planeta. Olha a ambiguidade, a ambivalência. O próprio povo remanescente, encarnado, elege a felicidade como uma característica sua. Mas, por outro lado, estatísticas da Organização Mundial de Saúde claramente colocando a Suécia no topo. Para que a gente entenda o que é felicidade do ponto de vista de pessoas imperfeitas, que muitas vezes consideram felicidade o que é apenas um determinado progresso material, conquistas sociais, conquistas pessoais, envolvendo muitas vezes conforto e recursos materiais, e outras questões vão ficando para trás. Vamos nos adiantando. A ideia, portanto, de que temos que caminhar. Lembram disso? Somos 20 bilhões. Não sei se vocês têm essa ideia. 7,5 praticamente bilhões de almas humanas encarnadas, e somos 12,5 bilhões de pessoas desencarnadas. Daqui a 50 anos, salvo o melhor juízo, todos estaremos longe de lá. E os nossos espaços vão ser ocupados por aqueles que estão lá. Não é? A população mundial só tem crescido porque é preciso vir. Do lado de lá, a vida segue com toda a sua naturalidade desde sempre. Só que é necessário encarnar. E nós sabemos a ideia de que para cada um de nós do lado de cá, mais ou menos hoje, tem 2 do outro lado. E quando a gente fala, olha que coisa interessante de nós pensarmos, as minorias sociais, elas não são apenas do mundo dos vivos. Aliás, vivos em termos. Se a gente diz isso para os espíritos, eles dizem: vocês são mortos, vocês são semi-mortos, mortos-vivos, por causa da ligação do nosso espírito, da nossa alma, com um corpo físico, que é como uma gaiola do pássaro. Viver é estar morto, no sentido de desencarnados. São reflexões para logo mais, talvez. Mas a ideia qual é? Somos minorias também, às vezes, do lado de lá. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nada muda. Apenas largamos a vestimenta. Claro que não é uma roupa de tecido simples, não é? É um complexo maravilhoso que enseja as oportunidades de crescimento dentro de uma planificação superior. Mas nós não podemos esquecer que, se temos dificuldades do lado de cá, a todos os níveis que vocês conhecem, envolvendo grupos maiores ou menores, grupos preteridos pela maioria, grupos
sem assistência devida do lado de cá, nós encontramos muito mais do lado de lá. Nós precisamos conhecer o mundo espiritual. Na base kardeciana veio o André Luiz. E com o André Luiz nós avançamos muito. Mas para além disto, a prática mediúnica, como dizia Kardec, em reuniões mediúnicas sérias, com grupos que trabalham com capacitação há muito tempo, nós temos uma ideia cada vez mais aproximada do que seja o planeta Terra, do que sejamos nós em humanidade. E a ideia, em vez de cuidarmos apenas dessas questões das minorias do nosso lado, nós temos que cuidar, enquanto estamos na matéria e depois de desencarnados, das respectivas minorias ou grupos vulneráveis do lado de lá, porque a coisa continua. Ou vocês acham que um paciente, por exemplo, desencarna propriamente depois de um derrame cerebral e ele chega no mundo espiritual, ele já está bem? Quantos hospitais e clínicas, quantos postos de auxílio, postos de atendimento existem em todas as esferas de vida do mundo espiritual? Por quê? Porque somos quem somos. E muitas vezes vivemos a encarnação sem proveito quase. Desencarnamos, levamos de volta para a vida além túmulo as mesmas dificuldades que nós trouxemos conosco quando nós reencarnamos. Qual é a frase mais escutada no mundo espiritual? Quando as pessoas acordam, se dão conta que a vida continua, olham para si e veem o perispírito com os mesmos aspectos ou piores do que poderia imaginar a respeito de si mesmos. Qual é a frase que mais se escuta no mundo espiritual? E de tanto se escutar, a espiritualidade trouxe a terceira grande revelação, o Espiritismo, para que nós não tivéssemos que desencarnar para termos uma ideia a respeito do essencial da própria vida e não nos decepcionarmos de novo. O nosso irmão lembrou: ah, se eu soubesse. E nós espíritas ainda temos, ou espiritualistas, uma responsabilidade grande conosco, com todo mundo. Em função de quê? Em função de que já estamos começando a conhecer as coisas ainda em vida, ou diga-se de passagem, ainda do lado de cá. Olha o tamanho da responsabilidade.